Oi, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Muito obrigada por vocês ter compartilhado os meus vídeos, por vocês ter se inscrito no meu canal. E eu gostaria de agradecer a Deus por ter me dado força, né, para fazer mais um hoje, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, tudo tem cooperado, né? E eu estava estudando um pouquinho sobre Pedro, aprendi muita coisa. Pedro foi um apóstolo muito abençoado por Deus. Por quê? Ele era pescador, né? Como você sabe. Ele, o pai dele, né? Eles tinham uma empresa de pescaria, né? Eles pescavam e quando Jesus apareceu e chamou ele, largou tudo para seguir Jesus. Porém, Pedro se achava, como diz, muito religioso. Ele achava que ele jamais ia negar Jesus. Ele achava que qualquer um poderia negar, mas ele não. Ele era uma pessoa que, como diz, dava a vida dele por Jesus. E às vezes é assim que acontece conosco. Nós pensamos, né, que nós nunca vamos perder uma amizade, ou que nós nunca vamos perder um relacionamento, ou que nós vamos ser fiel até a morte a Deus, e na verdade, às vezes nós somos fracassados neste momento. No momento que a gente vê que o controle está nas mãos do Senhor e não nas nossas. Infelizmente, eu também já passei por este processo de pensar que eu era muito forte, de pensar que eu sabia muito e no final eu vi que eu estava precisando aprender mais com o Pai e precisando mais me calar e ouvir a voz do meu Pai, que está no céu. Então, eu aprendi que depois que Pedro negou Jesus por 3 vezes, como vocês sabem essa passagem, a palavra do Senhor, Jesus colocou ele como líder. Que coisa mais linda, né? Se fosse nós, ia lá e brigava com ele, virava até inimigo às vezes. Que querendo ou não, né? Já pensou a gente ter um amigo muito íntimo, uma pessoa de confiança, uma pessoa que anda conosco e de repente você vai lá e fala que nem conhece, não sabe nem quem é. Você vai lá e fala assim que, tipo assim, nunca viu essa pessoa, não sabe de onde saiu nem o que é. Então isso aí é falta de caráter, né? Só que a gente não pode falar só do Pedro, que às vezes nós sem querer nós passamos por este problema também. Às vezes nós sem querer nós negamos o Senhor. Na hora que a gente resolve fazer tudo do nosso jeito e deixa Deus no canto dele, não quer seguir aquilo que Deus tem nos falado. Muitas das vezes Deus fala com nós e nós achamos que nós somos donos da razão. E não é bem assim. Se nós quer ser guiado por Deus, nós temos que saber dizer não àquilo que Deus quer que nós diga e sim aquilo que Deus quer que digamos. Aí Jesus pegou, depois que Pedro negou ele, como eu falei 3 vezes, depois que Jesus foi encontrar com eles, depois que eles jantaram, né? Jesus perguntou por 3 vezes se ele amava ele. E Pedro falou que sim. Jesus estava perguntando para ir curando Pedro, para Pedro ir vendo, para Pedro amadurecer, para Pedro ver que ele era, como diz, fraco, dependente de Deus, que ele não era tão forte como ele pensava, não. E assim, às vezes é com nós, como eu tô falando. Mas a vantagem que Jesus pegou e deu ele uma liderança, né? Colocou ele no ministério, pediu ele para apacentar as ovelhas depois desse problema, esse processo tão difícil na vida do Pedro, porque Pedro se sentiu triste, se sentiu frustrado. Eu imagino, né? Porque muitas vezes, quando acontece um problema comigo, eu também fico triste, fico frustrada, né? E não é fácil. O processo de trabalhar de Deus na nossa vida, muitas das vezes nós ficamos constrangidos, ficamos tristes. Não é por causa de Deus falar que Deus está sendo injusto, não. É porque Deus, ele fala que ele prova quem ele ama. Então, se a gente quiser ir para o céu, a porta do céu é estreita. Nós temos que suportar as provações. Nós temos que ser forte e perseverar. Aí, Jesus deu o cargo de liderança para Pedro. Depois disso, nunca mais Pedro negou o mestre. Nunca mais. Ele aprendeu. Ele aprendeu a amar a igreja, aprendeu a amar Jesus. Ele aprendeu a cuidar das ovelhas de Cristo. E
O que é mais lindo que ele não quis morrer como Jesus morreu. Jesus morreu de cabeça para cima e o Pedro falou que não era digno de morrer assim, ele quis morrer de cabeça para baixo. Então, assim, ele teve uma oportunidade e ele abraçou essa oportunidade que Deus deu a ele. E também ele escreveu os 2 livros dele, né? 1º e 2º Pedro. E ele foi um homem tão abençoado por Deus que a própria sombra dele, né, curava os doentes, curava os enfermos. A mesma mão que o Senhor deu para ele, Jesus deu para ele na hora que ele precisou. Na hora da angústia, Jesus não desprezou ele. Jesus ensinou que a gente deve amar a pessoa, mesmo na hora que ela não tem nada a nos oferecer, porque amar quem nos oferece tudo é muito fácil. Mas amar quem nos nega, amar quem fecha a porta na nossa cara é difícil. Eu falo isso porque eu também acho difícil no meu lado. Eu não vou falar que é fácil, não, que seria mentira. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a mão poderosa do Senhor, eu não teria esse poder de fazer isso, não. Eu consigo porque eu oro a Deus e peço o Senhor para me ensinar. E peço o Senhor para tirar o meu eu, para tirar o meu egoísmo, para tirar o meu orgulho, para ele me encher da glória dele, me encher do azeite dele. Agora, eu peguei e fui vendo, né, pensando, meditando, pensando, como é que lindo o amor de Jesus. Jesus abraçou Pedro, Jesus confiou em Pedro, Jesus mostrou para Pedro que não estava tudo perdido, que era só o começo de uma grande vitória. E Pedro abraçou a oportunidade e a mesma mão que Jesus deu para levantar Pedro quando ele se sentia triste, frustrado, fracassado, Pedro deu a mão àquele homem para curar. Quando ele pediu esmola, Pedro falou, não tenho ouro, não tenho prato, que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Vamos ficar na porta da Formosa pedindo esmola. Então, que nós nessa noite venhamos dar a mão ao próximo também, assim como Jesus tem nos dado a mão dele para nós levantar. Se não fosse as mãos poderosas de Deus, eu não conseguiria nem falar nessa noite. Eu sei que muitos talvez vai ver e me criticar, como sempre, né? Às vezes recebe crítica por a gente tentar levar a palavra de Deus. Às vezes recebe pedrada por a gente tentar fazer a obra do Senhor. Mas do mesmo jeito que Deus não desistiu de mim, eu não vou desistir de você. E não vou desistir da obra do Senhor, pois a obra não é minha, a obra é de Deus. E eu vou ter que prestar conta a Deus pelos meus talentos, por aquilo que Ele tem me pedido. E você também vai prestar conta. Então usa bem os dons que Deus tem te dado. Me perdoe por eu ter, às vezes, explicado um pouco, como diz, rápido demais, né? Que era para mim ler a palavra do Senhor e explicar melhor. Mas eu senti de fazer esse vídeo somente para falar que eu sou grata ao Senhor. Mesmo com minhas dificuldades, com minhas limitações. Eu sou grata a Deus. Eu sou grata a Deus por Ele me amar tanto, mesmo sabendo que eu sou pecadora, que eu sou falha, que eu não sou perfeita, né? Que eu tenho limitações, que eu tenho fraqueza. Eu sou grata a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de falar com você nessa noite. Eu sou grata a Deus pela tua vida, meu irmão e minha irmã. Eu sou grata a Deus por você tirar esse tempinho para me escutar. Eu louvo a Deus pela tua vida. Nessa noite que a paz do Senhor Jesus possa reinar no teu coração e na tua família e na tua vida. Que tudo possa dar certo na tua casa. Que o Senhor possa abraçar você de uma maneira poderosa nessa noite. Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Muito obrigada por tudo.